O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro, calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. Todos que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Viver o caminho de Jesus é viver a liberdade responsável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, que bom iniciarmos o mês da Bíblia, da Palavra de Deus. Agora lida em alguns dos seus textos, nós somos chamados neste mês a dar uma atenção maior à Palavra de Deus, a ler a Palavra, meditá-la, refleti-la, quem sabe fazer parte de um grupo de reflexão para estreitar um laço mais profundo, familiar, mais íntimo com essa Palavra. Nós veremos o quanto que essa Palavra tem muito a ver com a vida de cada um de nós, porque a Bíblia, livro sagrado, escrito há tanto tempo, na verdade, são 73 livros, 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, para nós católicos. E cada um desses livros traz para a gente uma mensagem importante para o tempo de hoje, como agora nós refletíamos. Neste fim de semana, primeiramente, nós falamos da sabedoria. Este livro escrito há 50 anos antes da vinda de Jesus, para ajudar o povo a não perder a sua identidade religiosa de filho de Deus, para confrontar-se com as culturas da época, por exemplo, a cultura grega, que dominava o pensamento de então. O povo de Deus é chamado a saber enculturar-se, a saber estreitar os seus laços de referência com os outros, a não perder esse aspecto dialogal, saber sentar junto com os outros. É quase como que um princípio de ecumenismo naquela época. Mas a palavra de Deus ensina-nos a sabedoria. Foi atribuído a Salomão, por causa da importância deste rei, tão jovem, quando Deus chama Salomão para o reinado, para governar, para liderar, administrar o povo de Deus. Salomão não pede riqueza, não pede fama, prestígio, ele pede a sabedoria. Porque através da sabedoria ele poderia governar, administrar,
fazer o bem, trabalhar para o bem do povo. Então a sabedoria, ela é muito importante para o mundo, para um líder de comunidade, para os administradores sociais, políticos, também para a igreja, para uma família. Como é importante a luz da sabedoria, porque a sabedoria causa o discernimento, ajuda a pessoa a viver a sua liberdade responsável, a procurar os desígnios de Deus. Será que o nosso mundo de hoje também está precisando de sabedoria? O que vocês acham? Muito, né? Como se precisa da sabedoria. E a sabedoria humana, muitas vezes, ela é arrogante, ilusória, quando quer ocupar o lugar de Deus. A sabedoria humana tem que saber do seu limite. Ela precisa da sabedoria de Deus para iluminar os caminhos humanos, para que justamente as pessoas saibam conviver na ótica da justiça social, do amor, da ética, para vencer as tentações da desigualdade, da injustiça, da violência, de tudo aquilo que realmente degrada a humanidade. O Papa Francisco, falando sobre o sistema que domina o mundo, ele fala que esse sistema é insuportável. Por quê? Porque ele mata, degrada e exclui. Essa, inclusive, vai ser a ótica da reflexão do grito dos excluídos. Justamente porque o sistema não deixa que todo mundo tenha vida, tenha dignidade. Então a sabedoria nos questiona para viver o amor, viver a vontade de Deus. Veja-se a sabedoria de Paulo. Na prisão, ele convive com um preso chamado Onésimo, que significa útil. Ele descobre que esse preso tinha fugido lá do seu colega, da cidade de Colossos, chamada Filemo, e na prisão Paulo evangeliza aquele colega, preso junto com ele, e dar-lhe, inclusive, o batizado. Ajuda-o no caminho do discipulado, a entender que ser filho de Deus é viver no amor, viver na responsabilidade, saber viver a verdadeira liberdade. Onésimo fica encantado com a pregação, com a reflexão, e acaba se convertendo, se batizando na cadeia, na prisão. E agora Paulo vai devolver ao seu dono. Imagine, era a época de escravidão. O Brasil teve escravidão até pouco tempo, 1888, legalmente falando, porque há muita gente ainda escrava de tantas coisas, né? Então Paulo agora retorna com aquele amigo para justamente o Filemo, dizendo: olha, você vai acolher o Onésimo não mais como escravo, você vai acolhê-lo como irmão, como alguém que merece viver a liberdade. Imagine para aquele dono então acolher novamente um preso, alguém que tinha fugido, era da sua propriedade, mas é isso que a palavra de Deus nos chama a atenção. A palavra de Deus não aceita escravidão. Ninguém pode ser escravo de nada. O ser humano foi criado para ser livre, para ser responsável pelos seus atos. Viver a liberdade é para nós um grande dom, porque se a pessoa usa a liberdade para o mal, que alegria, que conquista, que felicidade ela terá? Nenhuma. E é por isso então que hoje a palavra nos vai ajudar a refletir essa liberdade na busca de uma herança eterna que já começa agora, a partir do momento que a gente vive fraternalmente um com o outro, ajudando os outros a serem também felizes e libertos na sua consciência, nas suas atitudes. O Evangelho coloca as condições do cristão. Quais são as condições do cristão? Jesus está no caminho de Jerusalém. Lá ele seria duramente preso, perseguido e morreria na cruz. Então Jesus faz uma escola de evangelização com os discípulos naquele caminho e coloca as condições para segui-lo. A primeira, é preciso desapegar-se. É preciso desprender-se até mesmo dos laços mais fraternos, mais humanos, mais afetivos. Quem quer seguir o caminho de Deus não pode amar mais as pessoas nem as coisas do que Deus. O amor a Deus é que vai dar força para você amar a família e as pessoas.
Nem a família pode impedir você de amar a Deus em primeiro lugar. Então a condição de seguimento, ela é muito comprometedora. Porque muitas vezes a pessoa é tão apegada às coisas afetivas, familiares, que não tem tempo para Deus, que não se encontra mais nesta pessoa aquela condição mais livre para seguir o Senhor na vida da comunidade. Junto com o desapego está também a disponibilidade. Seguir o Cristo é de ser disponível para o trabalho da comunidade, para o serviço social, para ajudar os outros também a encontrarem dignidade. E aí então está a outra condição, que é a cruz. Não se segue Jesus sem cruz. Um cristão sem cruz é um cristão iludido, é um cristão de aparência, é um cristão que vai seguir apenas o Cristo como uma espécie de hobby, né? Como um passatempo. Não. O cristão não segue Jesus apenas como um momento de, assim, lazer. Seguir o Cristo é um compromisso constante, é carregar a cruz cotidiana. Se eu perguntar, por exemplo, no casamento tem cruz ou não tem? Tem cruz, né? Muito ou pouca? Muita cruz, né? Na família tem cruz ou não tem? Tem cruz. Na comunidade, na sociedade, a cruz faz parte da vida do cristão. Mas se você carregar a sua cruz com fé, com amor, no espírito de Cirineu, né, solidário, você vai ver que essa cruz pode ser até pesada, mas você tem condição de carregá-la porque você tem fé, tem espiritualidade, tem amor. E aí essa cruz então não se tornará apenas um peso, ela se tornará algo condicional para ajudá-lo no seguimento de Jesus. Então seguir o Cristo hoje é saber planejar também. Você vai construir uma torre, vai fazer uma guerra, olha, cuidado, é muito melhor você equilibrar sua potencialidade, saber equilibrar suas condições, saber se orientar, até que ponto você pode levar à frente essa construção. Muito melhor do que a guerra é discutir a paz, é a gente estreitar os laços também de fraternidade uns com os outros. É o que se precisa para o mundo de hoje. Quantos conflitos bélicos, quantas mortes, quanta perseguição, terrorismo da direita, terrorismo da esquerda, terrorismo do centro, né? Tudo quanto é lugar tem terrorismo, matando, violentando, tirando a paz e a alegria de viver. Então, hoje nós somos chamados a redescobrir a grande alegria do amor de Deus. E aí, então, tudo isso passa pela sabedoria, pelo caminho da cruz, pelo caminho do amor. É o início do mês da Bíblia. Está apenas iniciando. Temos a grande oportunidade de viver a experiência de um jubileu da misericórdia com o bom Jesus, que dele nós aprendamos então a amar, a seguir, a comprometermos a cada dia para que a sua palavra, o seu reino predominem em nossa vida. Seguir o Cristo é a nossa missão. E quanto mais o seguirmos na liberdade, na responsabilidade, mais descobriremos que ser discípulo, ser missionário de Jesus, é também a nossa missão. Pensemos um pouco na importância da palavra de Deus em nossa vida. Senhor, que a vossa palavra ilumine nossos passos. Creio